Fala, maninhos, bem-vindo ao nosso SuíteCast. O podcast que traz casos de grande repercussão nacional sob uma nova ótica. Antes de mais nada, a gente quer explicar o nome do nosso podcast, né? Que é SuíteCast. Suíte, na verdade, é um jargão do jornalismo e quer dizer o quê? É uma sequência, é um desdobramento de uma matéria principal, né? É a continuação de um fato. E é justamente esse o nosso intuito no nosso podcast. A gente quer trazer um caso de grande repercussão nacional e trazer ele numa nova perspectiva, né, sobre um novo olhar. E a gente conta a ajuda hoje da nossa convidada especial, a delegada Débora Mafra, né? É um prazer ter a senhora aqui. Verdade. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje eu fico muito feliz com a recepção. Quero também falar para todos que estão em casa prestigiando o SuíteCast, que vocês vão gostar muito do nosso bate-papo. Agradeço a Nath, agradeço a Carla o convite e a gente vai aqui fazer uma conversa instrutiva. Vai ser tão bom para o pessoal do jornalismo e para o pessoal do direito também, falando de um caso de grande repercussão que trouxe desdobramento, como você falou do nome suíte, no ordenamento jurídico brasileiro. Sim. Delegada, a senhora pode se apresentar para o pessoal que está assistindo? Sim, eu sou aqui a delegada Débora Mafra, sou titular da Delegacia da Mulher, aqui do Parque 10, na Bola do Eldorado. E fico muito feliz que nós combatemos sempre a violência contra a mulher e hoje vai se falar de um caso também onde uma mulher foi ofendida, violentada, chegando à morte. Se fosse hoje, seria um feminicídio? Será? Ou seria um homicídio? Tudo isso a gente vai falar aqui agora, fique ligado. Então, nosso tema de hoje é feminicídio. Sim. Vocês sabiam que o nosso país, o Brasil, está no 5º lugar no ranking mundial de feminicídios? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é morta aproximadamente a cada 7 horas no Brasil. Ou seja, ao menos 3 mulheres morrem por dia só pelo fato de ser mulher, não é? É isso mesmo. Apesar de que nesse ano de 2021 nós tivemos uma queda, né, do índice. Muito, foi uma queda boa, né, e 2022 maior ainda. Sim. A queda está bem enorme, mas isso se deve ao quê? Ao trabalho que está sendo desenvolvido tanto pela Delegacia da Mulher, quanto pela Polícia Militar, pelo Juizado também, em conjunto, fazendo com que as mulheres estivessem sempre comunicando o crime, sempre denunciando seus agressores. Isso aconteceu. Então é sempre assim, começa com um boom muito grande, depois vai diminuindo. Também passou a pandemia, né? Apesar de nós estarmos uma nova onda, mas não é aquela onda que precisa estar dentro de casa, trancados. A senhora acha que, por ter tocado na pandemia, né? Por conta da pandemia, a senhora acha que aumentou mais os casos de feminicídio? Qual foram as dificuldades de denunciar o seu agressor dentro de casa? Sim, aumentou em 1/3, tanto os casos de violência à mulher quanto os casos de feminicídio, tanto no estado quanto no Brasil. Na verdade, os trabalhos continuaram da polícia, os trabalhos do judiciário continuaram no tempo da pandemia, mas essa informação para a mulher que estava dentro de casa, ela muitas vezes não achava que estava atendendo, porque queira ou não, todos os lugares fechados, ela entrou na lógica que também estivessem fechados. Então começou na época a fazer muitos programas, chamar a atenção dessa vítima, inclusive do X vermelho na mão, que apareceu justamente nessa época, demonstrando que ela tinha como denunciar. Mas a presença do agressor faz com que a vítima se intimide mais. Então, quando abriu-se novamente, a primeira coisa que nós fizemos foi ter muito trabalho, que as vítimas vieram, denunciaram e com isso muitas delas conseguiram sair do ciclo da violência, porque quando se coloca vítima e agressor juntos, é lógico que vai ter esse problema, que mais vezes ela vai ser violentada. E outra coisa que nós percebemos durante a pandemia foi o aumento de casos de filhos contra as mães. Inclusive tivemos 2 feminicídios de filhos que tiraram a vida de suas mães. Sim. Delegada, a senhora pode dizer pra gente o que é o feminicídio na lei e o que não é feminicídio na prática? O feminicídio nada mais é que um homicídio qualificado. E precisou colocar essa qualificadora para que, quando fosse a morte da mulher decorrente da violência doméstica e familiar, que é um elemento, ou da discriminação ou aversão à condição da mulher,
fosse feminicídio. O primeiro é fácil porque são esses casos corriqueiros que a mulher sofre violência há anos dentro de casa e nunca denuncia, ou ela até denuncia, mas mesmo assim acabou morrendo por causa dela ser mulher, por ela ter o gênero feminino, por isso ela ter sofrido esse homicídio qualificado com o nome de feminicídio. Tanto que não existe o nome feminicídio dentro do Código Penal. É homicídio qualificado pelo gênero, né? Exatamente. Então, a gente sabe que é isso. Mas o nome que nós costumamos, né, falar na sociedade é feminicídio. E o segundo caso é aquele do maníaco do parque. Ele tinha aversão e discriminação à condição de mulher. E ele não gostava de mulheres, mas ele atraía mulheres para ter o prazer de matar as mulheres. Então, elas morriam também por questão de gênero, por ser mulher. Tirando isso, nós podemos falar, dentro da teoria, de femicídio e não feminicídio. Então, quando você não tem um relacionamento amoroso ou sanguíneo ou por afinidade, de você morar junto, na afinidade não, de habitação, não podemos falar em feminicídio. Ou também se não pegou um maníaco que não gosta de mulheres. Nós vamos falar em homicídio realmente. Ser mulher hoje em dia, não é só hoje em dia, né? Ser mulher é muito difícil, porque a gente passa por grandes dificuldades, muita discriminação, muito preconceito, e isso dificulta muito a nossa vida hoje em dia, né? Então, para falar assim, qual o caso que chocou mais da senhora em questão de feminicídio, que você poderia falar? Olha, de feminicídio são tantos casos, mas tem um, né, que a gente percebe, assim, que vê que o machismo, ele imperou. Foi de uma moça que ela apanhava, ela sofria, até que ela decidiu ir denunciar. E foi, denunciou esse caso. E no final, ela desistiu, ela achou melhor não ir para frente, porque ela conversou com ele, mas mesmo assim eles se separaram. Só que não é tudo que você consegue desistir. Então, ela falou, eu não quero mais levar à frente. Ela foi até lá, falou que não queria, mas mesmo assim a justiça queria fazer a audiência entre eles. E quando chegou o oficial de justiça comunicando que teria uma audiência, ele não pensou duas vezes nem de conversar com ela. Ele foi lá e matou ela. Ela tinha 4 filhos. Caramba. Fora outros que acontece da mulher ter um relacionamento com aquele agressor e acaba ficando grávida dele, mas ele é casado. Quantas mulheres, só aqui em Manaus eu já soube de 3 que acabando perdendo a vida porque elas eram mulheres, elas engravidaram e acabaram sendo mortas na mão daqueles agressores por ela estar carregando um filho, uma vida a mais. Então a gente percebe que o feminicídio é um crime assim, é hediondo, mas traz para nós uma certa repugnância da sociedade. Por isso que se comenta muito o feminicídio, porque não é normal uma pessoa que já chamou você de amor, que já teve um relacionamento íntimo de afeto com você, vir tirar a sua vida. Sim. Teve algum caso local daqui de Manaus, ou até mesmo do interior de Manaus, que a senhora acompanhou, que a senhora ficou chocada, assim, que ela não sabia o que fazer? Eu já tive casos que eu acompanhei enquanto delegada da homicídios, porque quando chega no feminicídio, esses casos são transportados para a delegacia de homicídio, não ficam na delegacia da mulher. Mas teve, sim, dentro da delegacia de homicídios que eu acompanhei, onde o marido, né, estava com a esposa de casa, já tinha relatos de violência doméstica e ela aparece morta com uma facada no pescoço. E nós fomos lá, os peritos também, e ele estava lá, o agressor. E ele contou a história que eles estavam muito bem naquele dia. Fizeram um churrasco, realmente tinha os resquícios de um churrasco, mas quando ela pegou o resto de carne, que a casa dele era de esquina, para jogar o resto da carne para os cães da rua, ela sobe numa escada e vai com uma tábua e uma faca, e de lá de cima da escada ela derrubou a faca no chão, ele contando que a faca quicou e veio no pescoço dela e ela acabou morrendo. Eu falei, moço, me conte onde você comprou uma faca que quica, que eu não quero comprar uma, né? Caramba. E lógico que a gente conseguiu confrontá-lo por meio de investigação, por meio de provas, que foi ele que tirou a vida dessa moça.
E outros que nós tivemos ali no homicídios, né? Casos como esse de uma grávida também, que ficou grávida do rapaz, ele não aceitou, e também por meio de provas técnicas conseguiu chegar naquele agressor. Então a gente sabe que são vários e vários casos que a gente percebe que foi realmente pela questão de gênero, foi pelo machismo, foi pela decorrência da violência doméstica e familiar que ocorreu a morte daquela mulher. Nesses casos que a senhora falou, esse último, né, que a moça morreu com a faca no pescoço e não dá audiência, a senhora lembra se foram noticiados esses feminicídios? Foram, na época foram, sim. Todo feminicídio é muito noticiado, inclusive aqui, né? E quando é nacional, a gente vê o tempo todo na televisão, nos jornais, nas manchetes, que se fala, porque, como eu falei, traz uma certa repugnância a nós da sociedade, porque as mulheres se sentem no lugar. Quando morre uma mulher, todas nós sentimos a dor. Sim, exatamente. Porque nós também temos relacionamento íntimo de afeto. Nós também acreditamos numa certa pessoa para viver o resto da vida. A gente não imagina que aquela pessoa vai tirar a tua vida. E interessante também que são dados que a maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram seus companheiros. É a maioria, mas, gente, é muito mesmo, é em torno quase 90%, só para vocês terem uma noção. Isso não só no Amazonas, quanto no Brasil todo. E a outra parcela é aqueles que realmente chegaram a denunciar e retiraram a queixa, retiraram a denúncia e voltaram a viver com o agressor. E é uma mínima parcela que realmente fizeram tudo correto, mas mesmo assim tiveram a vida ceifadas. É uma coisa que a gente não gosta, uma cifra negra, mas tivemos isso também. Mas é muito pouco, então a gente sabe que a prevenção é a denúncia. E interessante do feminicídio, a diferença dele também com o homicídio de mulher, que ela morre por ser mulher. Se ela fosse homem, ela não estaria naquelas condições que o gênero a impôs, e ela morreu por isso. Se quando morre no tráfico, uma mulher morre no tráfico, ali, se fosse homem, ela poderia morrer também. Que foi o ato, né, de estar nesse segmento que fez ela morrer. E outros, um latrocínio, quando uma mulher morre no latrocínio, se ela fosse homem, ela também poderia sofrer esse latrocínio. Agora, o interessante do feminicídio, que somente a mulher, porque ela é a esposa, porque ela é a mãe, por algum motivo relacionado ao gênero. Nesses casos que foram noticiados, a senhora acompanhou, né, de perto os casos e também viu as notícias pela televisão, jornal, né? O que a senhora achou dessas notícias quando foram divulgadas? A senhora acha que fizeram jus, levaram com seriedade, com ética? Olha, sempre levam. Eu gosto muito do jornalismo, sempre trabalho muito com as equipes de mídia, de jornalismo, porque eu acho, não é para fazer sensacionalismo, não é isso. Eu acho que a mídia leva informação e orientação. Muitas vezes uma pessoa que está dentro de sua casa, vendo uma situação que passou com uma terceira pessoa, fala, poxa, isso acontece comigo. Então, a consequência pode acontecer também. Então, para aquela pessoa conseguir se prevenir o quanto antes. Então, eu acho que a seriedade que é tratada desses casos, principalmente que quando eu trabalho, eu fico olhando, quando sai na mídia, sai com muita seriedade e de uma maneira muito boa. Isso faz com que a gente acredite cada vez mais que a melhor forma do jornalismo é a orientação. E eu gosto de jornal, né? Eu gosto de assistir podcasts, eu gosto de assistir documentários. Quando tinha um programa chamado Linha Direta, como eu gostava, porque demonstrava momento a momento a vida daquela pessoa. Porque quando você olha friamente, uma mulher morreu, você pode até não ter uma sensibilidade, mas o jornalismo, ele tem esse poder de você te colocar na cena daquele fato, daquele crime. Então, muitas vezes você se vê na condição daquela vítima. Então, quantas e quantas mulheres foram salvas por causa de uma matéria que foi muito bem conduzida? Para você ver a responsabilidade que tem o jornalismo. Uma matéria bem conduzida faz com que muitas pessoas se salvem. Quando você fala, determinada ponte caiu, você vai ficar receoso em subir em outra ponte. Então, eu acho muito bacana, eu só posso parabenizar. Todos os casos que eu trabalhei foram muito bem comunicados à sociedade de uma melhor forma possível. Delegada, segundo o Anuário de Segurança
brasileiro, né, de segurança pública, cerca de 82% dos feminicídios são praticados pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, né? E normalmente são noticiados como se fosse uma maneira romântica, né? Ah, matou por ciúmes, matou por traição. A senhora acredita que essa notícia de forma romântica tira um pouco ali da realidade da sociedade, da seriedade do feminicídio, ou a senhora acha que não tem nada a ver? É que eles falam uma linguagem que o povo entende mais, né? Porque realmente o ciúme está presente, não dizendo que ele é uma coisa boa, mas sim que ele é um elemento de um problema, de um agressor de mulheres, da violência. É até bom ligar que esse ciúme excessivo é um dos elementos da violência doméstica e familiar. É interessante, mas ele faz parte da violência psicológica. E muitas vezes a pessoa pensa, não, ciúme é bom. Ciúme todo casal tem que ter. Isso faz parte de um relacionamento. De alguma forma de demonstrar. Não faz. Na verdade, o ciúme, ele traz, na verdade, essa dificuldade. O que é gostoso é a confiança. Sim, exatamente. O respeito. E não isso de ter ciúme excessivo, de você até, na verdade, manipular a vida do outro por isso. Quando fala em caso de amor, assim, às vezes é até bom para chamar atenção, para que a pessoa queira assistir achando que vai terminar bem e demonstrar que nem sempre termina bem. Quantas moças lindas, né, que se entregaram com uma confiança total, senão não estariam naquela cena do crime, porque elas acreditaram no amor. Então é muito bom que mostre que tem amor, tem ciúme, mas tem o perigo. Então, para ficarem atentas, eu até entendo essa parte desse romantismo que demonstra, mas para mostrar que estava, entre aspas, para a sociedade bem e de repente morreu. Aqui tivemos uma Miss. Sim. Miss Manicoré. Miss Manicoré, uma moça linda, uma moça que estava tão bem. Ela não imaginava, quando entrou no carro daquele agressor, que ela iria morrer. Ela não imaginava que quando ela entrou naquele apartamento, seria o último dia de vida dela, senão ela não entraria. Sim. Ela entrou por excesso de confiança. E aquele rapaz demonstrou descontrole, demonstrou um ciúme excessivo, e isso faz com que uma outra moça, quando tem alguém, um relacionamento com alguém que demonstre mesmo as atitudes, ela possa ficar mais ressabiada e sair fora desse relacionamento a tempo, denunciar a tempo, para não terminar no feminicídio. Hoje a gente quer falar de um caso especial, né, específico na temática de feminicídio, que é o caso da Daniela Pérez. Natália vai relembrar um pouco do caso aqui de uma forma resumida pra gente. Bom, a Daniela era filha, né, da escritora de novelas, a Glória Pérez. Ela chegou a atuar em algumas novelas antes de ser assassinada. As novelas foram Barrigas de Aluguel e O Dono do Mundo. Foram algumas delas. Em 1992, a Daniela, né, ela chegou ao auge da sua carreira, a novela de Corpo e Alma. E ela viveu, na verdade, né, a personagem Yasmin na novela. E, infelizmente, ela foi assassinada com 18 golpes. E os acusados foram condenados, né, que é o Guilherme de Pádua, né, e a Paula Tomás na época. Os dois eram casados. E em 1992, durante as gravações da novela de Corpo e Alma, a Daniela Pérez, que interpretava a personagem Yasmin, vivia um par romântico com o personagem vivido Guilherme de Pádua. De acordo com as investigações, o assassinato da Daniela aconteceu depois da gravação de uma cena em que Yasmin e Bira, né, que é o personagem do Guilherme de Pádua, se separaram. Na época, o Pádua acreditava que o seu papel estava sendo desprezado por causa da Daniela. E ainda segundo a polícia, Guilherme, após a gravação do dia 28 de dezembro de 1992, o Guilherme encontrou a filha de Glória Pérez na saída do estúdio da gravação da Rede Globo, né? E neste momento, Paula Tomás estava escondida no banco de trás do carro. Daniela foi desacordada ao levar um soco de Guilherme de Pádua
e ela foi colocada dentro do veículo e levada a um terreno baldio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No local, a filha de Glória Pérez foi apunhalada mais de 18 vezes e teve os órgãos como o pulmão e o coração atingidos. Guilherme, assim, confrontado com as provas, admitiu, né, que ele realmente fez aquele crime horroroso e ele, até mesmo no dia do julgamento, ele negou diversas vezes que não foi ele. E ele foi condenado a 19 anos. Já a Paula Tomás teve a pena de 18 anos e 6 meses. Ambos passaram apenas 7 anos presos e logo entraram para o regime de liberdade condicional. Então, a gente vê que esse caso, ele aconteceu antes da lei do feminicídio, né? Então, ele, mediante a lei, não pode ser considerado um feminicídio porque a lei ainda não existia, né? E a gente percebe a ineficiência, né? A falta de leis nessa época, que, por exemplo, ele foi condenado a 19 anos, mas cumpriu só 1/3 da pena. Sim. Então, muita gente acha que não fez jus, né, ao assassinato que ele cometeu. Ele não recebeu o castigo da justiça, né, devido. E, assim, durante o trâmite da lei do feminicídio, muita gente era contra, né? A gente não concordava porque achava que iria favorecer as mulheres e que era desnecessário, né? O que a senhora pode dizer sobre isso, a importância dessa lei para as mulheres? Certo. Aí vamos começar primeiro, tecnicamente, não seria feminicídio. O da Daniela Pérez nunca, não porque não existia lei, mas porque eles não tinham um relacionamento íntimo de afeto. Se fosse a personagem ter morrido, sim. Mas como eles não tinham, seria homicídio, mesmo que acontecesse hoje. Esse homicídio dela, como a mãe dela viu, que não tinha uma punição adequada, que tinha já a lei do crimes hediondos, existia, mas não estava dentro desse rol, que são um rol de crimes, né, que podem ser considerados crimes hediondos, e não estava o homicídio lá. Então ela sabia que eles iam cumprir 1/3 da pena, ela sabia que eles iam embora, e ela ficou pensando, poxa vida, isso não é certo, isso não é correto, eu quero mudar isso. E ela sofreu, e ela conseguiu colocar no rol dos crimes hediondos o crime de homicídio, né? Que a filha dela era casada, muito bem casada, essa moça foi sequestrada e depois morta por meio cruel, né? Até acredita-se que pode ter sido algo de magia negra, algo de ciúme. Sim. Da própria esposa, que já estavam, tanto o casal já estava, na verdade, extrapolando o que era imaginário de uma cena de novela com o real, fora que ele estava muito chateado porque ele também tinha perdido o papel, assim, entre aspas, por estar ao lado da protagonista, ele estaria ficando de lado por ter terminado aquele relacionamento. Ele lutou vários dias com ela antes, pedindo para que ela pedisse à mãe que não tirasse o papel do Bira. Ficou perseguindo ela dentro do local de trabalho. Entendeu? Então, ali não seria, né, esse feminicídio, como eu falei, mesmo que fosse, já tivesse a lei. Mas ele trouxe para nós que todo e qualquer homicídio, que são crimes praticados contra a vida de uma pessoa, entrasse no rol dos crimes hediondos, tendo, né, um regimento de cumprimento de pena mais rígido, fazendo com que esse autor ficasse mais tempo na cadeia. Na verdade, a cadeia nunca vai ser justa com a família daquela vítima. Não adianta. Eu que trabalhei na delegacia de homicídios, a dor de você perder uma pessoa que está bem, como nós estamos aqui conversando, e daqui a pouco está morta. Mas não foi porque aconteceu um acidente, mas sim porque uma pessoa decidiu tirar a sua vida. Por motivo banal. Não existe nenhum motivo para você tirar a vida de outra pessoa, não. Então, realmente, eu achei que esse fato dela usar essa parte tão triste da história dela, Glória Pérez, ajudou tantas e tantas famílias de vítimas que pelo menos viram que os assassinos ficariam mais tempo dentro, né, do regimento de penitenciária, do regime que ele pegou, e não que ele saísse tão rápido. Com isso, os homicídios hoje, todos,
após Daniela Pérez, são considerados crimes hediondos, tendo um regime mais difícil para que aquela pessoa consiga a sua liberdade. Então, eu dou parabéns para ela, que foi uma heroína, essa mulher. Sim. Mesmo com toda a dor, ela conseguiu ajudar muitas pessoas. E daí para frente, o que nós vemos, né? Vemos que outras coisas começaram a melhorar. Veio a lei do feminicídio em 2015, demonstrando que era necessário, que tantas mulheres morriam amando seus agressores, somente por elas serem mulheres, porque elas não queriam mais um relacionamento ou não aceitavam mais viver daquela maneira. E geralmente, é o interessante também da história, que sempre o agressor ou o advogado utilizava a tese do quê? Da violenta emoção, que é o ciúme, ou pegou em traição, estava desesperado. Como se justificasse. Isso, e não teria outra maneira dele agir. Interessante que essa tese da legítima defesa da honra, por muitos anos permeou nossos tribunais de justiça do Brasil, né, do Tribunal do Júri, e no Tribunal do Júri, quem estava assistindo aplaudia os agressores quando se falava da legítima defesa da honra, que ele agiu sob violenta emoção. Então, todo mundo achava que a honra de um homem valia muito mais do que a vida daquela mulher. Mas mesmo entrando o feminicídio, trazendo uma amplitude maior de pena, colocando, né, o feminicídio como homicídio qualificado, já iniciando a mínima de 12 e não de 6 anos, como era, para o máximo ser 30 e não 20, como era. Então, já teve essa modificação no nosso ordenamento jurídico. Mesmo assim, tivemos que ter decisões do STF dizendo, e do STJ, na verdade, dizendo que não poderia mais usar essa tese. E isso foi pouco tempo, foi acho que em 2020, que veio novamente esse dado, né, essa decisão do STJ, falando para não usar. E o crime de feminicídio começou no nosso ordenamento em 2015. Quer dizer que ficou mais de 5 ou 6 anos sendo utilizado ainda para homens agressores que saíam do tribunal do júri pela porta da frente, falando que a mulher não tinha uma honra perfeita, manchando mais ainda aquela mulher que já estava sofrendo a família toda e os filhos do feminicídio, que muitas vezes perdiam a mãe, depois o pai iria preso. Então a gente começa a ver o problema social que traz o feminicídio, mas ainda bem que o Brasil tem avançado para que mais e mais mulheres não morram dessa maneira, trazendo penas mais difíceis, mais pesadas, e trazendo também essas decisões, não deixando utilizar a legítima defesa da honra, que era uma vergonha ainda para o nosso ordenamento brasileiro. A gente vê, né, foi realmente uma vitória para Glória Pérez, mãe da atriz. Ela conseguiu um abaixo-assinado com 1.300.000 assinaturas, e conseguiu levar esse projeto de lei, né, à Câmara dos Deputados. E isso foi muito importante. Não só demonstrou que todo o povo brasileiro estava insatisfeito com o que estava ocorrendo, né, porque ela conseguiu assinaturas de várias regiões do Brasil, mas também porque partiu dela ver que existia ali uma brecha, né, na nossa lei. Então, a pessoa, ela foi assassinada, né, Daniela Pérez foi assassinada, mas, de acordo com a lei na época, o culpado, ele ainda poderia responder em liberdade até o julgamento. E esse julgamento poderia ser adiado por anos, né, se a defesa ali encontrasse uma brecha. Então, ela, sabendo que a morte da filha não seria levada, né, ela não tinha levado a sério, exatamente. De um modo justo, né, para ela, para a filha dela, que foi morta de uma maneira tão trágica. Então, ela correu atrás e conseguiu, né, que fosse a lei, né, entrasse em vigor, que o homicídio qualificado, né, entrasse no rol de crimes hediondos. E esse foi um pontapé super importante, mas ainda assim a gente só teve a primeira lei de enfrentamento à violência contra a mulher em 2006, né, com a Lei Maria da Penha. Demorou muito para vir essa lei
combatendo a violência doméstica e familiar, que há anos no Brasil e no mundo existe. Mas a mulher era tido assim, ela merece. A mulher tem que reverenciar o seu marido, o seu agressor. Como que uma mulher vai querer se ressurgir dentro de sua própria casa se o marido é que é para tomar conta? Na verdade, nós estávamos querendo não ser maiores que os homens de forma alguma, mas ter o respeito, ter o direito de liberdade dentro de sua casa. A coisa mais triste é você voltar para sua casa e você não ter paz lá dentro. Que era isso que acontecia, as mulheres não tinham como denunciar, porque se ela denunciasse, nada ia acontecer na vida dela. Hoje não, hoje uma mulher denuncia, ela consegue as medidas protetivas de urgência que antes não existiam, essa cautelar, e essa cautelar tira o agressor da sua casa. Olha a mudança que já teve. Tira, não deixa ter aproximação mais com essa vítima, então agressor e vítima não pode mais ficar próximos e também não deixa mais ter comunicação, que mexe muito com a parte psicológica da vítima. Então faz com que essa vítima seja amparada integralmente, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E muitas pessoas falam, mas papel resolve? Com certeza, porque ele vai assinar. Caso ele assine e não esteja cumprindo, ele pode ser preso em flagrante ou a representação da prisão preventiva. Então a gente vê que teve uma mudança muito grande, mas quanto demorou? Sim. Quantas e quantas mulheres morreram nesse intervalo? Quantas e quantas mulheres Não conseguiram ser salvas. perderam a sua vida clamando? Que a gente queira ou não, muitas vezes passam as coisas na vida pela sociedade, a gente não dá aquela atenção devida, mas quando acontece com a gente muda o olhar, a gente começa a ver quanto é necessário essa humanização, quanto é necessário alguém que olhe pelos mais vulneráveis, que no caso as mulheres são vulneráveis, nós não temos o mesmo tipo de força física que os homens têm. Nós somos capacitadas, podemos estar em qualquer local, qualquer profissão, né? Mas na força física nós não temos. Por isso que nós tivemos que ter uma lei forte para nos amparar quanto mulheres. Porque não é porque você casou que você vai render a tua vida a uma pessoa. Não é dessa maneira. Nós precisamos de amparo. Então, essa falta de amparo faz com que isso aconteça. E o homicídio também, ele era muito banalizado para as mulheres, porque não existia o feminicídio. O homicídio em si não estava no rol de crimes hediondos. Então a pena era pequena. Sabia que tem muitos homicídios de mulheres que ocorreram antes da lei do feminicídio, antes da lei ter colocado o homicídio qualificado no crimes hediondos, que ocorreram e a pessoa nunca foi presa. Prescrevia sem ter uma resposta para a família daquela vítima. E a coisa mais triste que tem é você estar andando na rua e ver o assassino de um familiar seu solto, enquanto você vê que aquela pessoa faz tanta falta para você, quanta falta faz para os seus filhos, quanta falta faz para a sociedade. Então é muito triste a gente perceber que uma lei faz uma diferença na sociedade, sim. E nós temos que trabalhar para que nós tenhamos mais e mais leis que nos protejam quanto mulheres, para que não tenham mais crimes dessa forma, que não aconteçam mais fatos como esse. Inclusive no feminicídio, ele tem um aumento de pena quando é menor de 14, maior de 60, quando está grávida ou na frente de familiares, quando acontece. Porque eles veem que foi pior ainda a maneira, né, de morrer, mais vulnerável era a pessoa, ou estava também numa situação que traumatiza muito mais. Às vezes acontece, né, de matar a mulher em frente aos filhos. Sim. E aí a criança sofre de todas as maneiras, né? Perde a mãe, vai perder o pai também, que vai ficar preso. Então, às vezes, não tem familiar com quem cuidar. Então... Corre risco de ir para adoção também, corre risco de não ser adotada, e tem muita burocracia. É um crime que envolve muitos problemas sociais. Sim, muitos problemas sociais, que essas crianças vão ficar para alguém, se não for para o Estado, com um abrigo, para adoção. E, geralmente, a família não tem o suporte financeiro adequado, que nem todas as pessoas têm uma carteira registrada, muitos estão no serviço informal. Então, quando falece
aquela pessoa ou o pai vai preso, aquelas crianças acabam sofrendo financeiramente, e quem quer ficar com essas crianças também, porque não tem o suporte financeiro para dar as condições de vida para aquelas crianças, fora o trauma, que vai precisar ter um tratamento, porque é muito difícil você já falar para uma criança que a mãe dela morreu decorrente de uma doença, quanto mais falar que o pai tirou a vida daquela mulher que era a mãe daquela criança. Você estava falando de um ponto, né, de ver o assassino na rua. Me fez lembrar de uma parte do documentário, né, do Pacto Brutal, que a Glória Pérez fala bem assim, que ela e a Daniela estavam ansiando muito pelo ano 2000, que elas estavam planejando, nossa, como é que a gente vai ser no ano 2000? E quando aconteceu o crime, a Glória Pérez depois se perguntou, como é que vai ser minha vida no ano 2000? Porque ela e a Daniela estavam planejando uma vida, fizeram um monte de plano, né? E ela viu que depois desse crime, como é que ia ser a vida dela, né? Sem a filha dela. E toda essa luta através do abaixo-assinado, eu acho que ela deu um desespero nela. Ela falou assim, eu preciso lutar pela minha filha. Fazer um abaixo-assinado. Então, ela não queria ver, né, o assassino dela, da filha dela, né, andando pela rua normalmente, como se nada tivesse acontecido. E creio que foi um passo muito grande, né, de ela ter conseguido, de ter visto o assassino da sua filha preso, finalmente. Com certeza. E outra lição que nós tiramos desse fato, que a Daniela já estava sendo perseguida. Muitos que trabalharam com ela já sabiam do fato. Interessante que ela estava ocultando, para não trazer um transtorno maior para a família, da mãe e do marido. Muitas vezes o silêncio atrapalha muito, por isso que a gente sempre tem que falar para as mulheres: denuncie, fale, denuncie, e não tenha medo de falar o que está acontecendo. Às vezes a gente pensa assim, será que eu não estou supervalorizando? Será que não passou isso na cabeça dela? Quer dizer, ela pensou, será que eu não estou supervalorizando isso que está acontecendo? E se eu falo para minha mãe vai tomar as dores. Se eu falo para meu marido, vai tomar as dores. Será que não vai trazer um transtorno maior? Ela atuava também, né? Ela atuava, era colega de cena e tal. Então, ela pensou em tudo isso e não falou. Então, uma lição que eu vi que a gente tem que fazer é sempre falar. É bom que você tenha alguém de sua confiança para contar o que está acontecendo e chegar assim, falar na delegacia. Será que eu estou exagerando? Não, eu acho que é importante. Será que se, não querendo culpar a vítima, eu não culpo a vítima de maneira alguma, eu acho que ela agiu pensando no transtorno, mas às vezes eu fico pensando, se ela falasse, será que se chamasse na delegacia, será que não teria outro final? Não sei. Mas eu vi que isso é uma lição, é tão bom que quando tiver alguém sendo perseguido no seu trabalho ou em qualquer local, que fale para alguém. Vá até a delegacia, é bom você falar, às vezes não é da sua cabeça. Às vezes, chamando ele na delegacia, ele vai falar que é da cabeça dela, com certeza. Sim. Mas é melhor que pare por ali do que continue. Porque, na verdade, ele sentiu, né, que ele já vinha há dias e viu que nada aconteceu com ele, e a ponto dele com a esposa tramarem uma morte tão cruel como eles tramaram. Deu esse tempo todo, não teve nada que ocultasse, e interessante que ele fez conforme todo assassino faz. Geralmente, esse tipo de crime é pessoas da mais alta confiança. Sim. Todo abuso, todo violência assim de amizade ou dentro da violência doméstica e familiar é de pessoas que você tem confiança, senão você nem chegava perto. O interessante é que ele, sabendo que ele tinha proximidade no trabalho, mas não na vida pessoal, decidiu sequestrar essa moça. Então é bom a gente sempre estar atento também às coisas. E quando nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem, porque o pessoal do posto de gasolina achou estranho, mas não fez nada. Agora já o rapaz da casa foi o que ajudou toda a investigação desse crime. O advogado que anotou a placa toda. Que estava com medo de outras coisas. Para você ver, tinha acontecido algo no condomínio anteriormente que fez com que ele tomasse certas atitudes diferenciadas que ajudou.
a desvendar todo esse crime, que poderia ser mais um crime que não fosse desvendado. O agressor, o assassino esteve na cena do crime, o assassino esteve no velório, se demonstrou fragilizado com a situação. É muito triste a gente ver. E ainda publicou um livro. Sim. Publicou, todo agressor, ele quer sair como ele o correto e a vítima errada. Já é do agressor. E a gente percebe, agora há pouco tempo ele faleceu, né, de infarto, a gente não sabe o que levou até ele ter esse infarto, porque muitas coisas que ele guardou dentro de si fazem mal. Que coisa ruim nunca faz bem para o ser humano. Não adianta. Mesmo que você engendrou o mal, não vai fazer bem para você. Por isso que é bom sempre estar pedindo perdão a Deus quando vem coisas erradas na cabeça e tentar fazer coisas boas e não fazer coisas erradas, como esse rapaz fez, que ele perdeu toda a vida. Ele poderia ser hoje um grande ator, está com nome muito bem, com famílias completas, e no fim terminou como terminou. Exatamente. Para finalizar, delegada, eu queria saber, assim, esse caso de Daniela Pérez, como ele influenciou na sua vida, na sua carreira, em decisões que a senhora toma, né, diariamente no seu trabalho, como ele impactou? São muitas lições. Interessante que quando aconteceu o crime, eu não pensava nem ser policial, era apenas mãe e dona de casa nessa fase. E eu estava com uma bebê de 6 meses, eu me senti na dor daquela vítima. Me senti na dor daquela mãe, porque eu já tinha filha também, né? Era bebê, mas eu já tinha filhos, eu tinha um menino de 3 anos e uma bebê. Pensei, meu Deus, a gente queria filhos não para isso, né? Nem para ser assassino, muito menos para ser vítima, e a gente não queria isso. Acabou com a vida da Glória Pérez, é um ato sem pensar. Acabou com a vida de várias famílias ali. Então a gente começa a pensar nisso. Então isso sempre veio na minha cabeça. Poxa vida, a gente nunca sabe com quem a gente está trabalhando, com quem está próximo da gente. Primeira lição, toma mais cuidado com os relacionamentos, seja ele qual for. Seja de amizade do mesmo sexo ou do sexo oposto, seja vizinhos, seja aquele que você vai ter um relacionamento íntimo de afeto. Então, sempre tomar cuidado. Então, a gente percebe essa lição. Quando eu entro na faculdade de Direito, lógico que esse caso foi estudado, porque deu origem aos crimes hediondos. Na verdade, entrou no rol dos crimes hediondos. E ali eu estudei os crimes hediondos, achei interessante que quando você não tem ainda a técnica do direito, eu não entendia por que colocar no crime de hediondo, porque vai ser pior. Eu também acho hediondo o homicídio, mas não da maneira técnica de ver que é ter uma punição mais adequada, que aquele rapaz não sairia tão cedo da penitenciária, que ele não ia ter a liberdade como teve o casal. Então a gente percebe que hoje já um outro casal que matou o filho, o Henry, né, e aquele também da Isabela Nardoni, já tiveram tratamento diferenciado por causa da luta da Glória Pérez. Exatamente. Ela não conseguiu, né, para a causa própria da filha. Eles ficaram do jeito na lei anterior, sim, mas ela cooperou, né, para que cooperou e muito. Então, ali no direito eu já percebi isso. E quando eu vou trabalhar quanto delegada de polícia, já dentro da delegacia de homicídios, quantos casos me passaram na mão, que fatos como esse, como eu falo, inclusive ajuda muito nas investigações, coisas que você assistiu. Coisas que você viu, detalhes que você não pode deixar da sua investigação criminal de fora. Coisas que elucidaram determinados crimes que pode ajudar naquele caso que está com você. Então é muito importante. E eu percebi também na delegacia de homicídios o quanto é bom que a vítima conte o que está acontecendo. Que casos que a vítima falava para alguém, quando eu estava na delegacia de homicídio, era mais fácil para você pegar o fio da meada e começar a trabalhar. Mas muitos casos que a pessoa nunca revelava o que estava acontecendo e já estava sendo ameaçado. Mas ele não falava para ninguém que estava sendo, era muito mais difícil. Então, são inquéritos que trazem mais trabalho. Então, as pessoas que estão em casa, que me escutem, tudo que você achar que está estranho, fale para alguém. Não pense 2 vezes em a delegacia, falar com o delegado de polícia. A sua vida está em jogo, porque às vezes a gente
deixa para lá, subestima determinada atitude que, na verdade, deveria ter um olhar diferenciado. Ok, delegada, muito obrigada. A gente agradece novamente a sua participação aqui conosco no nosso trabalho, né, que é o nosso projeto de TCC. A gente fica muito feliz porque a senhora ter aceitado o nosso convite, né? A senhora que é um ícone pra gente, para muitas pessoas Poxa, também. fico feliz. E por fazer parte também desse pedacinho que a gente está construindo. Um orgulho para mim estar aqui fazendo parte da história de vocês. Quero que vocês lembrem sempre de mim, eu vou lembrar sempre de vocês e vou falar. Para mim, vocês estão muito profissionais. Eu quero parabenizar vocês. Aqui eu sempre estou com jornalistas já formados, vocês não estão deixando por menos de forma alguma. Então, parabenizo a iniciativa, parabenizo o trabalho e que vocês continuem com a bênção de Deus, que eu quero ver vocês na telinha e vou falar, olha, eu participei do TCC, que vocês vão fazer parte da minha história também. Obrigada, muito obrigada. legal. E conte comigo para outras vezes também. Tá tudo bem, já contar assim. Então, esse foi o nosso suíte, né, do caso Daniela Pérez, tratando também da temática do feminicídio, mas não para por aqui não, a gente continua no próximo episódio. É isso.